Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor e agradecendo a Deus hoje pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Então nunca vou esquecer de agradecer a Deus por esse milagre em nossas vidas. E hoje, queridos irmãos, nós vamos compartilhar no texto hoje em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, do 47 ao 59, que fala a respeito quando Jesus é preso. E nós podemos compartilhar desta palavra que o Senhor escolheu para nós hoje, que diz o seguinte: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espada e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prende-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador com espada e porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Então, queridos irmãos, esse texto ele nos traz algo que vai nos servir, vai nos orientar a respeito como devemos estar sempre em obediência e estar à disposição do Senhor. Não fugir, como aconteceu ali com os discípulos. E também nós acreditamos com a certeza que ali se cumpria, naquele momento, a palavra que ali Jesus trazia no momento que ele ficou a evangelizar. Veja que diz: Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espada e porretes, e ainda da parte dos príncipes, dos sacerdotes, anciãos do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prende-o. Então, queridos irmãos, vocês vejam como aconteceu, que não deixou de ser um discípulo, aquele que andou com Jesus, que o traísse, que seria o traidor. Então vamos entender realmente esta palavra, que precisamos realmente ter a fidelidade ao Senhor. Veja que ali Judas, ele trai, conhecemos a história, recebeu as 30 moedas, depois um arrependimento dele ali com o sumo sacerdote, mas ali ele não podia mais voltar atrás.
E vocês vejam que o versículo seguinte, ele ainda ali, logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e o beijou. Então, queridos irmãos, tem beijos. Nessa circunstância aí, foi um beijo de traição. Foi um beijo ali para entregar Jesus na mão daquele soldado, daquele povo incrédulo. E ainda podemos ver no versículo seguinte que diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Queridos irmãos, vocês vejam que toda essa parte do Evangelho, Jesus sempre está com amor, fazendo cura. E você veja que no momento crucial, no momento da traição, ele ainda chega e diz assim, Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? E para que isso aconteça, para que você tenha também esse entendimento e que vocês vejam a atitude de Jesus, mesmo sabendo que estava sendo traído, ainda disse amigo. É bem claro o texto aqui. Amigo, que vieste? Então, aproximando eles, lançaram a mão e o prenderam. Então, vocês vejam que Jesus ele tinha, desde aquele momento que ele evangelizava, um amor, e hoje ainda tem esse amor por nós, que é o nosso advogado. É ele que vai estar nos defendendo no juízo final. Mas, queridos irmãos, vamos procurar não trair a Jesus. Poderiam até me perguntar: sim, pastor, como eu vou trair Jesus? Foi determinado pelo Senhor ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Não só foi aos pastores, foram a todos, toda criatura. E você está incluso nesse texto. Jesus está falando para você. Então, queridos irmãos, não abandone a obra do Senhor. Não deixa a obra do Senhor. Continua fazendo a obra. Porque, queridos irmãos, traímos a Jesus. O que prometemos, o que ele fez com cada um de nós. Deus deu ele e ali ele morreu na cruz sem culpa nenhuma. Porque fomos nós que pregamos ele ali na cruz com os nossos pecados. Então podemos entender que nesse momento precisamos fazer a obra. Precisamos não trair a Jesus. E veja ainda o versículo seguinte, diz: e eis que um dos que estava com Jesus entendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então ele corta a orelha daquele soldado de Marco, foi Pedro, e Pedro naquele momento ele usou realmente do amor, da força, da defesa a Jesus, só que Jesus não precisava daquilo, porque estava determinado para a nossa salvação. E ali Jesus vai, bota a orelha, faz a cura imediata ali do soldado, e ali, queridos irmãos, ele é preso. E vocês vejam que o versículo ele é bem claro, que diz: então Jesus disse-lhe: mete no lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então ele ainda fala ali para Pedro, ele ainda mostra ali para seu discípulo, como está mostrando para cada um de nós. E hoje que nós que temos a certeza que o nosso Jesus está vivo, então precisamos confiar. Por isso, às vezes, queridos irmãos, que tem retardado os nossos pedidos, porque não temos confiado. Não temos confiado no que oramos, não tendo confiado no que pedimos. Então precisamos ter fé, precisamos estar em comunhão. E quando estamos bem espiritualmente, as coisas,
essas besteiras que têm acontecido para que nós possamos nos afastar do trabalho do Senhor. São essas coisas que têm ocorrido, a falta da espiritualidade. Quando estamos no Espírito, nada nos ofende. Às vezes coisas graves, mas superamos porque não estamos na carne, estamos no Espírito. Às vezes até dizemos, não, mas nós somos fracos. É a carne, mas não é por aí, para nós que somos cristãos. Nós estamos em Espírito, vivemos, somos nova criatura, vivemos em Espírito. E quando vivemos em Espírito, picuinhas, coisas bestas, não nos afeta, nem afeta a obra do Senhor. Então você veja que o versículo seguinte ele diz, como, pois, se cumpriram as escrituras que dizem assim, convém que aconteça. Então teria que acontecer, teria que realmente Jesus está passando por aquele momento, para que hoje nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito de pregar o Evangelho. Não pregamos, às vezes, por preguiça, por comodismo, mas temos que fazer a obra conforme Jesus nos ensinou. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aí vocês vejam que ele ainda fala Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Então não tem momentos para que possamos parar. E vocês vejam que diz, então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador com espada, porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Então veja, queridos irmãos, que aqui mesmo a obra, ela sendo feita, mesmo Jesus ali evangelizando, fazendo os milagres com os discípulos, Jesus ficou sozinho. Todos os discípulos fugiram. Mesmo aquela atitude de Pedro de cortar a orelha do soldado, mas depois ele negou a Jesus e todos fugiram. Mas veja como nosso Jesus, ele é misericordioso. Depois, queridos irmãos, do terceiro dia ele ressuscita. Ele marca um encontro com o discípulo. Ele se encontra com o discípulo. Tem até o Tomé que não acredita, teria que vir, ele aparece novamente, porque Tomé não estava naquele primeiro momento, e depois ele mostra realmente que ressuscitou. E ainda diz, bem-aventurado aqueles que não vê e crê. Então precisamos crer. Não estamos no momento, queridos irmãos, de abandonar a obra do Senhor. Procure fazer algo na igreja que você faz parte. Procure fazer a obra. Procure somar no trabalho do Senhor. Não liga para as coisas que têm acontecido. Foca somente em Jesus Cristo. Que Deus assim esteja te abençoando e que tu possa cada vez mais crer no Senhor e fazer a obra. Eu vou estar orando, queridos irmãos, por cada irmão que está ouvindo essa palavra. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque tu és poderoso. Queremos, Pai, te pedir, em nome de Jesus Cristo, esse Jesus vivo que ressuscitou, que tu possa, Pai, estar cuidando de cada um de nós. Tu sabe o que precisamos, o que necessitamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, não nos abandona. Usa da tua misericórdia, porque não merecemos nada. É o teu amor,
por cada um de nós. Ser com os pastores, ser com os líderes, membros e aqueles ainda também que não são evangélicos, que escutam essa palavra. Ó Senhor, cuida de cada um. Faz a cura, Pai, a cada um desses que estejam precisando, Pai, da cura em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu entrego a todos em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos, crendo no Jesus vivo. Amém. Amém. Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, vá para a igreja mais próxima da sua casa. Se você morar em Gaibu, próximo ali do setor 3, rua 6, estamos ali com a nossa EBD, abrindo a escola de 9 horas, a EBD começando de 9h30 e terminamos às 10h30. E às 17h30 começamos nosso culto, 5h30, e terminamos às 7h30. Não deixe de servir ao Senhor. E também, queridos irmãos, quando ouvir essa palavra, clique ali no sininho, para que você se inscreva, para que possamos expandir mais esta palavra, para que vá mais alguém. Eu agradeço a Deus porque já alcançamos 529 pessoas. E depende de você, para que possamos estar evangelizando. Que Deus abençoe e viva esse momento na presença do Senhor. Vá hoje, esse domingo, à igreja mais próxima da sua casa. E que Deus abençoe.